Lula e Dilma Rousseff personificam o ditado "quem deve teme". Os dois devem, os dois temem, e ambos manifestam seus temores com manobras políticas cada vez mais sujas. A desgraça da mentira é que você, ao contar a primeira, você passa a vida inteira contando mentira para justificar a primeira que você contou. Pois é, vai ver, é por isso que Lula dessa vez não quis contar nem a primeira para o Ministério Público de São Paulo, com medo de ser preso por causa de um triplex no Guarujá reservado e reformado para ele por uma empreiteira do Petrolão. Lula conseguiu a suspensão do seu depoimento de sua esposa Marisa Letícia sobre o caso. Com medo de perder o mandato presidencial depois de tantas irregularidades fiscais e assinaturas de decretos em desacordo com a lei orçamentária sem autorização do Congresso, Dilma Rousseff, em plena epidemia do Zika vírus no Brasil, exonerou temporariamente o ministro da Saúde, Marcelo Castro, para ele votar no governista Leonardo Pisciani para líder do PMDB na Câmara dos Deputados e, com isso, tentar evitar o impeachment dela. Como escreveu o senador do DEM Ronaldo Caiado, só faltou combinar com 4.000 gestantes contaminadas que não sabem as sequelas para os seus filhos. Quer dizer, Dilma Rousseff está mais preocupada com a saúde do governo que com a dos brasileiros. Primeiro vendeu o Ministério da Saúde aos PMDBistas em troca de votos na Câmara contra o processo que pode afastá-la, e agora empresta o ministro aos PMDBistas para consolidar o escambo. Mas a suspensão do depoimento do Lula é que merece uma análise mais detalhada. Walter Araújo, do Conselho Nacional do Ministério Público, foi quem concedeu a liminar em pedido do deputado lulista e petista Paulo Teixeira, adiando o depoimento, abre aspas, até que o plenário deste CNMP, que é o Conselho, delibere sobre a alegação de ofensa ao princípio do promotor natural, fecha aspas. Em resumo, criou-se uma discussão burocrática sobre qual promotoria deve atuar no inquérito do triplex, mas o fato é que Lula tenta tirá-lo das mãos do promotor Cássio Conserino, que já disse ter indícios suficientes para denunciá-lo. Mas quem são Walter Araújo e Paulo Teixeira? Araújo foi indicado ao Conselho do MP pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e aprovado pelo plenário do Senado em setembro de 2015. Ou seja, o governo do PT indicou 8 dos 11 atuais ministros do STF, que indicou ao Conselho Walter Araújo, que suspendeu os depoimentos de Lula e Marisa. Araújo ainda era juiz auxiliar de Luiz Fux, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Fux é um dos indicados por Dilma Rousseff para o STF. E para completar, quem foi o orientador de Walter Araújo em sua tese de doutorado em Direito pela UERJ? Ele mesmo, o voto vencedor do golpe do STF, Luiz Roberto, minha posição, Barroso. Mas a minha posição. Candidatura a não, mas a minha posição. Candidatura a minha posição é. Essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Já Paulo Teixeira é aquele que Gilmar Mendes detonou por desistir de uma liminar contra o processo de impeachment no Supremo, ao saber que Mendes havia sido o ministro escolhido relator do caso. Teixeira atuou contra o princípio do juiz natural e agora acha que tem moral para defender o princípio do promotor natural. Felizmente, quem se voltou contra essa gente, claro, foi o promotor Cássio Conserino, que criticou a suspensão do depoimento e disse que vai recorrer da decisão. Segundo Conserino, o Conselho Nacional do MP foi induzido a erro pelo Paulo Teixeira e ele disse que pode sim instaurar a investigação de ofício e que o pedido de suspensão é estratégia de quem se acha acima da lei. Pois é, espera-se que o Conselho, presidido pelo Procurador-Geral da República Rodrigo Janot e em cujo quadro, ironicamente, Walter Araújo é o número 13, derrube essa decisão ridícula de suspender o depoimento do Lula e ele possa prestar os devidos esclarecimentos sobre o triplex no Guarujá. Lula e Dilma devem, temem e fazem o diabo para não cair, mas o Brasil não pode permitir que as vivas almas mais amarelonas do país fiquem acima da lei.